Gestão de carreira, faça a sua parte. Veja, nós estamos aqui numa sequência de conteúdos específicos para o seu crescimento pessoal e profissional. Principalmente aqui, mais especificamente, no seu crescimento durante um processo seletivo. Estamos tratando aqui criando uma playlist sobre processo seletivo e entrevistas. E eu tô te trazendo dicas e orientações práticas para o seu dia a dia nas entrevistas. Foi uma jornada e tanto. Se você não assistiu os demais vídeos, recomendo fortemente que você os assista. Por quê? Porque a partir daí você vai se tornar aquele talento que a empresa visa tanto engajar e manter. Agora nós vamos conversar sobre faça a sua parte na gestão da sua carreira. Estamos aqui então tratando somente do que te cabe. Cuidado, você é aquilo que o selecionador está vendo sobre você. Ou seja, você é aquela pessoa que está se mostrando para o selecionador. Então, como ele não te conhece, e essa é a premissa que se você já entendeu, chances são de você ser aprovado nos próximos processos seletivos. Agora você vai entender que o selecionador só conhece de você o que você mostra. Ele não cria histórias sobre você, além daquilo que você está mostrando para ele. Fernanda, e significa que o selecionador, então, todos eles são maravilhosos e fantásticos? Infelizmente, não significa isso, porque nem todo selecionador vai saber fazer e efetivar aquilo que precisa ser feito. Existem selecionadores que são maus profissionais, tá bom? Então não estou aqui para te iludir e dizer que vai na fé que tudo vai ser perfeito. Não. Fazendo aquilo que te cabe, ao menos a sua consciência estará tranquila. E no momento certo, no momento oportuno, você vai encontrar a vaga que melhor te cabe, que melhor faz você se sentir mais motivado e incentivado a permanecer ali, ok? Então vamos lá. Eu sou a Fernanda Ferreira, a sua mentora aqui na jornada do emprego, onde você vai curtir, comentar, se inscrever no canal para não perder nenhuma dessas oportunidades que eu estou te trazendo. Veja, a partir de agora você tem chances únicas de crescer profissionalmente e se emancipar emocionalmente através da sua própria carreira. Vamos lá, porque agora a gente vai falar sobre a gestão das suas emoções. Observa só que interessante. Eu elenquei aqui a ansiedade como sendo a emoção que mais causa desconforto nos selecionados. Por quê? Porque são 23 anos trabalhando, desenvolvendo pessoas, e nesses 23 anos o que eu observo com mais frequência é justamente essa falta de gestão da ansiedade. A ansiedade é aquele excesso de futuro, é aquele medo do que está por vir. E a gente cria, a partir do horizonte que nós estamos, a partir do local em que nós estamos, nós criamos um horizonte dentro do nosso campo de visão. Então, se você é uma pessoa que na sua casa, os seus pais, os seus cuidadores tiveram sempre dificuldades de encontrar emprego, de se manter no emprego. Quando você vai participar de um processo seletivo, automaticamente você já pensa: ai, mas eu não vou ficar muito tempo aqui. Eu estou vendo esse defeito aqui na empresa, eu estou vendo esse defeito aqui no gestor, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo. Eu acho que eles não vão me contratar porque eu falei assim, porque eu falei assado. Ou seja, você fica criando histórias dentro da sua cabeça que não necessariamente condizem com a realidade, mas elas te trazem essa euforia, essa ansiedade que faz com que você não pense, não reflita na hora de responder e na hora de conversar com o seu selecionador.
Como aqui a gente está trabalhando somente o que te cabe, eu vou te passar alguns exercícios agora, tá bom? Então faça esses exercícios para que você possa, enfim, dosar, regular essa ansiedade para que efetivamente você não se prejudique. Primeiro ponto, assista às aulas anteriores, porque nas aulas anteriores tem a primeira aula dessa playlist, né, falando sobre entrevistas, processos seletivos e entrevistas, nas quais eu estou te dando ali algumas orientações quanto a procurar conhecer a empresa, procurar se preparar para ir para a entrevista. Então, nada deixa a gente mais ansioso do que a gente não saber o que está por vir. Então, se você já se precavém estudando a empresa, olhando como a empresa trata os seus clientes, fuçando mesmo as redes sociais, você vai ter chances efetivas de chegar na empresa já com um panorama de como que ela funciona, de como ela pensa, e isso diminui a sua adrenalina, isso diminui o seu grau de ansiedade. Exercício número 2. Então, o exercício número um é se prepare para ir para a entrevista. Exercício número 2, respire. Antes de ir para a entrevista, respire. Quando estiver lá na entrevista, respire. Peça para ir para o banheiro e lá no banheiro, você, antes da entrevista, você lembra que você chega 15, 20 minutos antes, né? Para você poder andar pelo local. Andando no local, você abaixa a adrenalina. Andando no local e baixando a adrenalina, você consegue se enxergar trabalhando ali. E aí você vai inspirando profundamente pelo nariz e soltando levemente pela boca. Então, inspira vagarosamente, com barulho até, mas quando você estiver na frente de pessoas, diminui só a intensidade, né? Mas procura inspirar profundamente pelo nariz e solte vagarosamente pela boca. Como se você estivesse assoprando uma vela, mas sem a intenção de apagar, tá? Então, inspira forte pelo nariz, solta vagarosamente pela boca. Se você fizer esse exercício agora, você já percebe uma mudança de estado no seu corpo. Você já começa a perceber. Então faz o exercício agora, se não agora, quando, né? Você não está fazendo nada agora, está me ouvindo falar, está vendo aqui o nosso vídeo. Então faz agora esse exercício. Lembra, somente o que te cabe, né? Então faz o que te cabe, tá bom? Terceiro exercício. Você pode escrever tudo que pode dar errado nessa entrevista. Gente, esse exercício, ele muda vidas. Quando eu estou fazendo sessões de mentoria, sessões de coaching com profissionais de alto escalão, eu passo esse exercício para eles quando eles vão fazer algum tipo de projeto que está trazendo insegurança. E ao fazer esse exercício, você não tem ideia do quão muda, do quão autoconfiante a pessoa fica quando ela finaliza esse exercício. Então, faça esse exercício. O que, que pode dar errado durante a entrevista? Eu tive uma mentorada certa vez que ela escreveu: pode, o meu salto pode quebrar. Por quê? Porque ela já tinha ido numa outra entrevista há muitos anos atrás, e aí o salto dela quebrou e ela se sentiu constrangidíssima, ela se sentiu envergonhadíssima, e aí ela disse que isso foi a causa dela não ter sido contratada. E o que que a gente vê hoje na atualidade? Que a nossa vulnerabilidade é o nosso superpoder. Ou seja, se eu demonstro ali naquele momento que, meu salto quebrou e eu dou risada de mim mesma, eu falo, me desculpa, que vergonha, não sei o quê. Se eu brinco com essa situação, eu tiro o peso dela. E automaticamente, se algo der errado na empresa, o selecionador vai pensar: opa, essa pessoa aqui, se algo der errado na empresa, ela sabe como lidar. Então, faça esses exercícios, assista esses vídeos quantas vezes você achar
Importante, porque ele vai te trazer insights efetivos de como crescer profissionalmente, fazendo só o que te cabe. Veja, trabalhe esses 3 pontos, depois vem me contar como é que deu o resultado aí, tá bom? Comenta aqui, curte e compartilha essa live, essa aula, para todas as pessoas que você sabe que podem se beneficiar. Habilidades a desenvolver. Afinal de contas, o que eu não sei fazer que essa vaga precisou? Por exemplo, você foi concorrer a uma vaga e não foi contratado e não foi selecionado. O que ficou faltando? O que você considera? Vamos supor que o selecionador não te deu o feedback. O que você considera que foi o ponto ruim, crucial para que você não tenha sido contratado? Tenha isso no seu horizonte, observe isso em você. O que faltou na sua comunicação, o que faltou na sua atuação para que você não tenha sido contratado. Ao fazer essa autoanálise, você consegue identificar se precisa fazer um curso, se precisa fazer terapia, se precisa fazer uma mentoria, o que você precisa para melhorar a sua habilidade e ser contratado na próxima vez. Aqui é o momento em que você começa a separar os meninos dos homens, as meninas das mulheres, porque é quando você assume a responsabilidade efetiva do que te cabe e faz o que precisa ser feito. Bom, Fernanda, entendi isso e agora o que eu faço? Reconhecer os seus limites. Agora eu entendi como é, o que sobra para mim, o que tem para mim. Então agora sim, de verdade, eu não consigo trabalhar quando eu vejo que os líderes são opressores. Então, bom, você já sabe que o seu limite é esse. Quando você chegar numa empresa que você vê que tem um clima de opressão, você já sabe que aquele cargo não é para você. Ainda que você seja aprovado, você vai utilizar aquele cargo para pagar suas contas, mas vai delimitar o seu próprio tempo de saída daquele lugar. Afinal de contas, a responsabilidade pela sua carreira é sua. Então, observa quais são os seus limites nesse trabalho. O que você considera que é factível continuar e prosseguir nesse lugar em que você está? Se você considera que é factível continuar com esse tipo de liderança, então entre e aceite e pare de reclamar. Se você considera que não é factível continuar com esse tipo de liderança, respira fundo e sai. Você não é uma árvore. Entende? Então, o que falta para você? Quais são os limites que te cabem? Afinal de contas, você tem como saber esses limites se você fez os exercícios anteriores. Fazendo os exercícios anteriores, você vai ter um panorama gigantesco de como você funciona no seu dia a dia, de como é, afinal de contas, o seu trabalho, a sua vida, de como você se sente. Observa isso e depois a gente proseia, ok? Agora, aprenda em cada experiência. Gente, se você prestou atenção em todas as aulas que nós trouxemos aqui, nesse conteúdo gratuito aqui para você. Se você observou em todas essas aulas, você notou que a responsabilidade pela gestão da sua carreira é sua, mas que existem oportunidades que não vão ser dadas porque não é para ser dada. Vamos supor que você entrou numa empresa familiar e essa empresa familiar tem uma gestão que limita o crescimento das pessoas de fora. Então não adianta você ficar imaginando que você vai crescer e chegar no topo dessa empresa, se essa empresa, por regra e por história, não deixa o topo para pessoas de fora, pessoas externas. Então aprenda em cada experiência o que te cabe, o que eu estou disponível a fazer, o que eu não estou disponível a fazer, o que eu quero continuar e prosseguir nesse trabalho, o que não, o que eu não quero mais nesse tipo de trabalho, nesse tipo de carreira. Começa a observar o que realmente você quer para a sua vida e para os seus desafios. Assume as rédeas dos seus desafios para que você tenha mais chances de crescer e de se efetivar. No mais,
Vem contratar as minhas mentorias, os meus cursos, os meus treinamentos, as palestras. Vem contratar também uma sessão de terapia, porque com certeza você tem muito que pode ser aprimorado. E se você tiver assessorada pela pessoa certa, chances são de que você vai crescer e assumir as rédeas da sua responsabilidade na gestão da sua carreira. Reverbera comigo, curte, comenta, compartilha. Obrigada! Se inscreve no canal.